Bom dia, irmãos, amém? Vamos ficar em pé, vamos falar com Ele. É um prazer estar mais uma vez na casa do Senhor. Levante sua mão e faça sua oração de agradecimento a Ele por mais uma semana que nós conseguimos chegar aqui. Querido Pai Celestial, nós viemos hoje aqui te agradecer, Senhor, pelo aquele sacrifício no Calvário. Nós viemos aqui nesta manhã engrandecer o Teu nome, entoar hinos para o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Oh, meu Pai, nós temos tanto que te agradecer, Senhor, pela semana que passou, pelas lutas, mas também pelas vitórias que nós temos aqui hoje, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Então, Senhor, abençoe a adoração, que o Senhor se agrade, que o Senhor possa passear no nosso meio, que o Senhor abençoe o pregador e que tudo possa sair na sua perfeita vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós podemos cantar nesta manhã e dizer com convicção que a pomba pousou em nosso coração. Amém? Você está alegre nessa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Posso estar enfermo, mas sigo crendo. Eu sei vou ser curado em nome de Jesus. Aleluias. Eu posso estar enfermo, mas sigo crendo. Eu sei vou ser curado em nome de Jesus. O inimigo tem tentado roubar minha herança e as bênçãos que o Senhor, aleluias, as promessas do Senhor jamais irão falhar. Tua vitória hoje você pode confessar? Então cante, convicção, com força. Aleluias. A pomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas, sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto para crer no que tens feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas turbulentas. Sinto mover de suas asas a pomba. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Posso estar aflito e dilacerado. Ainda que tenha cicatrizes, não vou desistir. Minhas cicatrizes, não vou desistir. Prometeu me libertar da escravidão. Suas promessas jamais falharão. O que preciso Ele tem provido. Sempre que clamo por seu nome, pomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas,
Sim, eu creio. Cante. Ele tem me elevado mais alto para crer no que tens feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas. Sinto o mover de suas asas. A pomba, aleluias. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. A pomba pousou, cante. Aleluias. A pomba pousou. Tem me guiado pelas tormentas. Sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto para crer no que tens feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas. Sinto mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Aleluia. A pomba pousou em meu coração. Tem me guiado pelas tormentas. E eu creio. Ele tem me elevado mais alto para crer no que tens feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas turbulentas. Sinto mover de suas asas. A pomba pousou. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nunca houve expectativas como tal. Na mensagem eu acho que um lugar provido de adoração. Umbrana fala que quando Deus reúne um povo para adorar, Ele não fica só olhando. Ele desce para adorar junto. Amém? Você tem fé para isso? Você crê que Ele está aqui nessa manhã? E que Ele pode sarar as suas feridas? Aleluias. Nós não cremos que Ele está lá em cima. Não. Ele está aqui. Acabamos de cantar que Ele está em nosso coração. Aleluias. Você tem fé para isso? Você tem fé para dizer isso? Aleluias. Então cante. Nunca houve expectativas como tal. Graças a Deus. Nunca houve expectativas como tal. E em suspensos céus aguardam um sinal. Querubins que o adoraram por milênios. Agora o corpo. Aleluias. E o Cordeiro como livre em suas mãos se põe de pé.
perfeição que foi perdida no princípio, Ele mesmo traz de volta, entregará seus filhos. E sobre corrimões dourados, aleluias, e sobre corrimões dourados, vê-se anjos debruçados. E a pergunta que se faz entre essas hostes celestiais, e sobre corrimões, e sobre corrimões dourados, vê-se anjos debruçados. E a pergunta que se faz entre essas hostes celestiais, onde Ele vai? Aleluias! Graças a Deus! E o céu inteiro se extasia quando descendo a escadaria vai deixando a eternidade entrar no tempo, a deidade, e vem me encontrar. Você crê nisso? Creio nisso, a revelação de quem é Jesus Cristo. Uma constelação, uma constelação, mensageiros, a espada do rei na mão do derradeiro. Dali foi a palavra, e a palavra está em mim agora. O livro não mudou de mão, apenas Deus mudou de forma. Aleluias! É tempo de adoração, é tempo de adoração. O tabernáculo sou eu, ao altar em meu coração. Aleluias! Onde Deus se escondeu, sobre a glória da Shekinah, no dia 10 do mês 7 se fez entrar, se fez entrar. Eu recebi a expiação. É tempo de adoração, é tempo de adoração. Aleluias! O tabernáculo sou eu, ao altar em meu coração. Onde Deus se escondeu, aleluias, sobre a glória da Shekinah, nos dias 10 do mês 7 se fez entrar. Eu recebi a expiação. Aleluias! Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e força. Aleluias! Graças a Deus. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Ao que está sentado
ao que está sentado. Abra seus braços. Aleluia. Ações de graças e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Nos prostramos e adoramos, frágeis criaturas da terra, na savana das mais bestas feras, que ecoe uma nova canção. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e força e poder para todos sempre. Amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Nos prostramos e adoramos, frágeis criaturas da terra, na savana as mais bestas feras, que ecoe uma nova canção, que ecoe uma nova canção para todos sempre. Amém. Aleluia! Que Deus seja louvado. Graças a Deus. Temos pedido de oração nessa manhã? Aleluias. Graças a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, né, irmão? Aleluia. Olha o que Ele tem feito por nós. Nós não devíamos ser o que nós éramos, mas Ele está nos moldando a cada dia. Aleluias. Você está feliz por isso? Por libertação, irmão Rodolfo? Reinaldo Vieira da Silva está beleza. Irmão Dilco pede oração por Caroline, libertação de depressão e conversão à palavra de Deus. Irmão Vera pede oração pelo seu filho Cristiano e uma libertação total e reivindicação com Deus. Amém? Irmão, aqui é ausência? Por emprego, aqui embaixo. Irmão Anderson pede por emprego e outro irmão pede por libertação. Amém? Você crê que ele pode fazer tudo isso? Amém? Então, levante a sua fé, leve sua fé neste momento. Levante suas mãos. Irmão Zonocler também pede por seus filhos. E a irmã Andréia, que está hospitalizada. Charles, libertação por Charles, Franciele, Maria, Vera Lúcia, Eduardo, Ney. Amém? Irmã Vera pede por libertação do seu filho Cristiano, reconciliação com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor tem nos abençoado grandemente até aqui, Senhor, pelos hinos que foram cantados, os poucos hinos que foram cantados, Senhor, já nos elevaram à Tua presença, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por nossa vida, Senhor, por o Senhor ter nos chamado para esta mensagem, Senhor. E aqui estão
diante da Tua presença, Senhor, nós lemos pessoas necessitadas, Senhor, Pai, de emprego, libertação, de cura, Senhor. Pai, nós também necessitamos, Senhor. Pai, a Tua presença, Senhor, Pai, ela traz a luz para tudo em nossas vidas, Senhor. Pai, que Tu desça, Senhor, na vida de cada pessoa que foi lida aqui, Senhor, colocada diante de Ti, Pai. Que o Senhor mova a Tua mão sobre essas vidas, sobre essas almas, Senhor. Que o Senhor cumpra, Senhor, a Tua palavra nessas vidas, Senhor. Pai, nos guia, Senhor, esta manhã, através da Tua palavra, Senhor, a estarmos mais perto de Ti, Senhor. Senhor, através do conhecimento, do ensinamento, da pregação, Senhor. Pai, que a instrução, Senhor, sirva para nos aproximar de Ti, Senhor. Pai, que nós não venhamos a conceber a pregação, o que nosso irmão irá trazer esta manhã, de uma maneira intelectual, simplesmente para nos levar a debates e a arrazoamentos, Senhor, mas que nos leve a uma vida, Senhor, de maior penitência, Senhor, de maior quebrantamento, Senhor. Pai, que haja um quebrantamento em nossos corações esta manhã, Senhor. Pai, que o Senhor quebre a indiferença, Senhor, a frieza. Senhor, se nada nos falta, se não nos falta saúde, se não nos falta alimento, se não nos falta dinheiro, Senhor. Pai, que de alguma maneira, Senhor, o Senhor aqueça os nossos corações. Porque muitas vezes, Senhor, quando nós temos tudo, Senhor, estamos insensíveis, Senhor. Pai, é tão difícil sensibilizar uma pessoa que tem tudo, Senhor. Pai, Senhor, Pai, que haja um mover da Tua mão em nossos corações. Pai, Senhor, e que o aflito e o necessitado saia consolado esta manhã, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê a vitória, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê equilíbrio. Pai, quebranta os nossos corações. Restaura a nossa vida, restaura a vida daqueles que amamos, Senhor. Traga para a Tua palavra, Senhor, traga para o Teu reino, Senhor, os inscritos para esta hora. No nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e Te pedimos, Deus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Ana de Caxias. Irmã Bárbara também. Deus abençoe os irmãos. Desde o princípio tem sido a luz, no tempo das eras, a mesma luz.
tudo é tão escuro, eu nem posso ver. É quase impossível, faz falta o amor. E quase esqueceram quando na cruz se manifestou de novo sua luz. Bendita luz, bendito amor, tem edificado minha vida, mudou. Bendita paz, bendito Senhor, agora tua morada, de luz eu Em tempos de angústia e de solidão, tua vida me disse: confia que estou. E ainda que pareça ganhar a escuridão, somente crer que a luz já venceu. Bendita luz, bendito amor, tem edificado minha vida, mudou. Bendita paz, bendito Senhor, agora tua morada, de luz eu sou. Habitas em mim, moras em mim, dependo de ti. Bendita luz, bendito amor, tem me edificado minha vida, mudou. Bendita paz, bendito Senhor, agora tua morada, de luz eu sou. Habitas em mim, moras em mim, dependo de ti. Bendita luz, bendito amor, tem me edificado minha vida, mudou. Bendita paz, bendito Senhor, agora tua morada, de luz eu sou. 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 Aleluias. Graças a Deus. Somos morada dele. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o último hino. Já podemos ouvir o grito da águia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo redenção. Povo santo predestinado por Deus, é chegado o momento de subir. Aleluias! Do outro lado, corpos preparados nos esperam. Aleluia! Há uma terra além do rio, é o céu. Irmãos, estaremos cruzando este rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior é ver ali, aleluias, sim, Ele que por seu sangue nos deu salvação. Aleluias! Já posso ouvir o grito da águia. Posso ouvir o grito da águia, oh Deus, me dizendo redenção. Povo santo, povo santo predestinado por Deus, é chegado o momento de se unir. Do outro lado, corpos preparados nos esperam. Aleluias! É o céu. Irmãos, estaremos cruzando este rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior é ver ali, sim, aquele que por seu sangue nos deu salvação. Aleluias! Você pode dizer, já podemos ouvir o grito da águia. Felipe. Aleluias! Podemos ouvir o grito da águia. Aleluias! Redenção, redenção. Já podemos ouvir. Já podemos ouvir o grito da águia nos dizendo redenção.
abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia aos nossos visitantes, sejam todos bem-vindos. Eu particularmente estou muito feliz. Talvez vocês olhem na minha face e vejam um rosto um pouco cansado, devido ao trabalho secular. Tem sido mais difícil para todos nós, a aceleração do tempo e as condições de vidas aqui no Éden satânico. Nós estamos dentro do Éden satânico para conquistar um reino, para entregar ao nosso rei. Da mesma forma que ele fez, nós estamos aqui no entardecer, tomando cada canto, cada lugar, as almas as quais ele tem posse. Nós estamos tomando ela. Nós estamos infiltrados no terreno de Satanás, que é onde o cristão emana luz. Nós estamos em meio às trevas, em meio ao concílio mundial. Nós estamos em meio à incredulidade. Aqui nós temos fé. Essa manhã eu acordei e foi a primeira vez que em muito tempo assim, que eu olhei meu telefone. Eu não gosto muito de olhar o telefone. Eu gosto de tomar café, conversar com a minha esposa, né? E depois olhar o telefone. Geralmente tem alguma mensagem do pastor, algum pedido, alguma comunicação. E tinha uma mensagem que me chamou a atenção. Eu tenho o Facebook. E os que têm ali, me têm como um amigo ali virtual, percebem que eu não posto nada. Eu só tenho para observar, para ter consciência de como meus irmãos estão passando, né? Alguma coisa boa que possa ser postada, né? Mas eu mesmo não posto nada e eu não tenho nada contra o Facebook, né? Na verdade são os espíritos, né, que usam qualquer ferramenta. Eu apenas não posto porque não tenho costume, eu não tenho muita intimidade com a tecnologia, né? Mas hoje nós vamos falar de tecnologia. Hoje nós vamos falar de comunicação. Esse é o meu título. Comunicação. Como eu me comunico com Deus? Nós ainda estamos falando da mensagem sinal e alguns irmãos até me perguntaram por que eu não faço um estudo como o irmão Tiago, né? Não é a forma que eu me comunico com Deus, não é a forma que eu consigo deixar o caminho livre para Deus, não é? A gente não tem a mesma altura de dons tão lapidados e maravilhosos como o irmão Tiago, o irmão Ezequiel, o irmão Neville, né? Mas é a forma que Deus nos ajuda, né? É a forma que eu venho pregando e vem dando certo. Deus tem chamado seus filhos. E o profeta nos diz que enquanto isso estiver dando resultado, Deus está no negócio. Então, como tem sido poucos cultos e muito entrecortados, não como estudo, o meu objetivo é falar a respeito do sinal. Porque o sinal é a substância. Ele é o que deve ser apresentado, por mais que ele tenha sido pregado em parábolas, em símbolos e em aplicações. Nós continuamos falando do sinal, porque no entardecer era onde o sacrifício foi feito e foi onde foi requerido o sinal, no entardecer, no tempo de nossas vidas, da nossa existência, porque ele desceu por aqueles que haviam de descer, e nós somos aqueles que haviam de descer. Então esse é o momento que é requerido o sinal. Então nós vamos ler uma escritura, a primeira escritura está em Deuteronômio 16. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou pular um pouquinho, a gente vai ter um pouco de leitura hoje, e eu pretendo acabar rápido. Eu vou ler a partir do versículo 2. Não, vou ler a partir do versículo 1. Guarda o mês de Abibe, celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque o mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito, de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então veja,
Quando a gente ouve falar do nome de Deus, não é que ele colocou o nome dele em algo, não é que ele colocou o nome dele em um ser, mas ele colocou o nome dele em uma morada. Nomes são pessoas. Então é onde ele fez habitar o seu nome, em uma casa, em um tabernáculo. Nela não comerás levedado, na Páscoa. 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito. Veja, então esta obra rápida, ela é feita para mostrar a necessidade, o desespero de um povo em ser tirado da terra da escravidão. Os pães ázimos, a palavra pura, a revelação da palavra, ela é dada a um povo para que ele possa sair da terra da escravidão apressadamente. Porque o anjo do juízo, o anjo destruidor, ele vem sobre a terra, requerendo sinal. Para que te lembremos do dia da sua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada sacrificará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o teu nome. Ali sacrificarás à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da sua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que Deus escolher, o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos. E no 7º dia é a solenidade do teu Deus, do Senhor teu Deus. Nenhum trabalho fará. Então nós vamos falar hoje do sábado. Vamos falar a respeito do dia sabático, que é o dia de descanso. Aqui nos fala claramente das 7 eras da igreja. Agora nós queremos ler em Romanos 1. A respeito do que estamos falando? Estamos falando de comunicação. Romanos 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então veja, Jesus, ele foi a expressa imagem de Deus. E esse versículo nos mostra que de todas as maneiras que você olhasse para Jesus, ele expressava Deus. Como um homem, no seu tabernáculo natural, no seu espírito. A Bíblia fala, lá em Isaías 53, no versículo 11, que ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. A sua alma trabalhou conforme a imagem de Deus. Por isso ele era a plenitude da deidade. Por isso, em todos os termos da existência de Jesus, Deus foi refletido. E nós sabemos que não são duas pessoas. Nós sabemos que Deus proveu uma forma de visivelmente ao homem se revelar. Os irmãos podem se assentar. E Deus abençoe a sua palavra. Então eu estava olhando pela manhã o Facebook e havia uma mensagem de um católico, um pequeno vídeo de um católico. E nesse vídeo
falava, era como uma entrevista, falava um cardeal, um arcebispo, eu não reconhecia as vestes dele, e ele falava a respeito da fé católica para o povo católico. Então ele falava que um católico, ele deixa de ser católico quando ele coloca a Bíblia acima da igreja. Por quê? Porque a Bíblia, na visão dos católicos, ele é a expressão do que a igreja produziu. Por isso eles veem que a palavra de Deus está abaixo da igreja, da palavra da igreja. Então ele, muito entusiasmado, falando ao povo católico, repreendendo o povo católico, mostrando o espírito e a fé católica, ele estava dizendo que um católico, quando ele toma a palavra de Deus para conferir o que a igreja fala, ele deixa de ser um católico e se torna um protestante, um inimigo da igreja. Veja se esse não é o espírito no nosso meio, nós que seguimos a mensagem do profeta. Quando um cristão toma a palavra de Deus, a Bíblia, o urim de Tumim, a luz da perfeição, para aferir o que a igreja, o que a liderança está falando, ele agora é tido como um católico. Ele é tido como alguém que não pertence àquele meio da mensagem, porque ele não se sujeita à liderança da igreja. Mas o profeta nos ensinou, é o Espírito Santo. A igreja é liderada pelo mesmo Espírito que inspirou homens a escrever a sua palavra. E um homem não pode negar a sua palavra, e Deus é homem, pois fez o homem à sua imagem e semelhança. Então esse é o espírito católico no nosso meio. Quando nós queremos tomar a ideia de um homem, a ideia de um irmão, a ideia de uma liderança, cuja ideia não está de acordo com a Bíblia, isso nos faz inimigos da palavra de Deus. Como vice-versa, este presbítero e arcebispo fala que isso faz o católico inimigo da igreja. O que torna o católico protestante é o mesmo que torna o protestante católico. Um espírito. E o profeta nos ensinou isso. De que maneira eu tenho me comunicado com Deus? Porque eu só posso me comunicar com Deus através de sacrifício. E é aí onde nós vamos chegar. Porque Deus, Ele só pode falar com o homem através do sangue. Através da intercessão do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Gemidos que nós humanos não somos capazes de expressar, de exprimir diante de Deus. Por isso o profeta disse que as palavras que estão em nosso coração falam mais alto do que aquelas palavras que nós professamos. Porque são nossos pensamentos. E são esses pensamentos que o Espírito Santo toma e ele, como um tradutor celestial, ele expressa diante de Deus os desejos de nossos corações. Por isso a importância da comunicação. Deus nos falou durante as eras através do seu Filho. Através do Filho de Deus ele falou durante as eras. Por isso, a palavra, ela dependia de um receptor para transmitir a comunicação de Deus à igreja. Mas no tempo do fim, Deus nos deu um vidente. Este vidente, ele não era um receptor, ele era parte da aparelhagem do sistema de Deus para enviar a sua voz. O vidente era o sinal de Deus. E como nós aprendemos, todo o sinal carrega uma voz. E o sinal ele foi dado à igreja para que a igreja pudesse ouvir a voz que viria através deste sinal. Quando chegou o tempo da igreja ser livre no deserto, o que Deus enviou? Uma coluna de fogo para chamar a atenção de Moisés.
De outra maneira, Deus não chamaria a atenção de Moisés. Foi necessário um sinal. Quando Moisés viu aquele sinal, então ele se aproximou e ele ouviu a voz. Mas de nada adiantaria Moisés regozijar pelo sinal que tivesse visto, se ele não tivera ouvido a voz, e entendido a voz, e obedecido a voz que estava no sinal. Subsequentemente, Moisés, enviado ele mesmo como um sinal, porque agora ele carregava a voz que estava no sinal. Aquela voz que falara na coluna de fogo, agora estava em Moisés para ser transmitida ao povo. Então Moisés era o sinal. Então ele, vendo e tendo aquela experiência, ele disse a Deus: Senhor, como me ouvirão? E Deus sabia que era necessário o sinal. Por isso Deus acertou os argumentos que ele deu. E Deus deu a ele 2 sinais. 2 sinais que indicavam para que eles ouvissem a voz do sinal. E Moisés foi e manifestou esses sinais diante do povo. E manifestando esses sinais, aquilo era a prova de que Moisés era o sinal. E que eles deveriam ouvir a voz que Moisés estava falando. Porque aquela mensagem que ele ia propagar logo seguindo o sinal, não era a mensagem dele mesmo, mas era a mensagem que ele havia recebido através da coluna de fogo. E ele estava pronto para declarar o sinal. Então era necessário que o povo atentasse das suas vidas de escravidão, saíssem da monotonia do dia a dia, porque eles nem mesmo mais perceberam que eram escravos. Eles estavam aceitando a condição do mundo. Eles estavam concebendo a fé de que eles foram predestinados a fazer tijolos. Mas havia um entre eles que não aceitava esse pensamento. Que sabia que esse pensamento não procedia do Deus de Israel, de Isaac, de Jacó. Esse homem era Amrão. Nós estamos saindo um pouquinho. E Amrão, ele tinha ouvido e sabia que o Deus de Israel era um Deus de liberdade, era o Deus das promessas. E era um Deus que cumpria as suas promessas. E ele sabia que havia uma promessa. Portanto, este pensamento católico não estava de acordo com a promessa que fora dada a José. Com a promessa que fora dada a Jacó. Com a promessa que fora dada a Abraão. Mas alguns de seus irmãos, eles conceberam a ideia de que Israel foi predestinado a ser escravo. Devido ao mundo de lutas, devido ao mundo de guerras em que eles viviam, devido ao tempo em que eles estavam sem um profeta. Por ouvir falar das histórias dos patriarcas, então eles achavam que Deus haveria de vir a eles da mesma forma. Mas não. Deus faz todas as coisas da mesma maneira que Ele pensou desde antes da fundação do mundo. Porque tudo que Deus pensou, falou e existiu é parte dEle. Responsabilidade é do homem se foi pervertida. A responsabilidade é de Satanás se foi pervertida. Ainda que seja a palavra de Deus, ainda que seja a mensagem. Não é da responsabilidade de Deus. Então nós não podemos conceber um pensamento católico crendo que a igreja que nós temos, crendo que a congregação que nós temos, crendo que o nosso pastor ele está acima de Jesus Cristo. Porque em Hebreus 3, a Escritura nos fala, quem é maior? Aquele que edificou a casa ou a casa que foi edificada? E Deus edificou uma igreja para habitar ali dentro. Ali Ele colocou o seu nome para ser adorado. E nós queremos exaltar a igreja, exaltar o ministério humano, exaltar a liderança humana. Mas quando nós tomamos a luz e a perfeição de Deus e colocamos a Bíblia sobre isto,
não tem passado pelo filtro. Mas ainda assim nós queremos conceber que somos escravos, devido ao tanto tempo em que nós caminhamos e Deus não tem nos abençoado mais. E como o profeta nos ensinou na mensagem, esteja certo de Deus. Nós sabemos que não somos mais tão espirituais como deveríamos ser. E saímos da idolatria do futebol, da idolatria da música, da idolatria do mundo, para entrar em idolatria na congregação. Por isso o profeta traz à tona essas coisas. E ele nos mostra que é a liderança de um homem através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Por isso nós temos visto tantos de nossos irmãos presos em sistemas religiosos, aceitando o mesmo pensamento católico, cansados de aferirem a palavra, de terem que mudar de igreja, de terem que mudar de ministério, ou de ficarem sem igreja, ou sem ministério, e ficarem em um lugar adorando a Deus em sua palavra. E por que chegamos a este ponto? Comunicação. Deus só se comunica com o homem através do sangue, e através do sangue vem a revelação de Jesus Cristo. A comunicação de Deus é a revelação. Amém, Deus. Deus vai se comunicar com Pedro através de revelação. Deus vai se comunicar com Paulo, que é um mestre das Escrituras, através de revelação. Deus vai se comunicar com Filipe, que é um evangelista, através de revelação. Revelação espiritual. A revelação ela vai além da capacidade de ler a mensagem, de ler a Bíblia. A revelação ela é espiritual a cada um dos filhos de Deus. É necessário que para ser batizado em nome do Senhor Jesus, Deus lhe revele que Jesus é Deus. Por mais de 2000 anos está escrito na Bíblia que os três são um. João escreveu. Mas é necessário o Espírito Santo de Deus para revelar a um pecador que Deus é Jesus Cristo, homem, a expressa imagem da deidade. Durante todo o caminhar no deserto, o que aconteceu? A palavra que eles ouviram de Moisés não estava misturada com fé. Coré, Datã e Abirão entraram em contradição, não eram homens vindicados por Deus com um sinal, mas eles entraram em contradição, porque eles negaram o sinal, e quando eles negaram o sinal, eles não puderam ouvir a voz. E durante as eras, Deus falou com a igreja através do ministério de Filho de Deus. Mas no tempo do fim, Deus nos enviou um sinal, o sinal do Filho do Homem, o sinal de um novo ministério, um sinal de uma dobrada de esquina, onde Deus se manifestaria em nosso meio. E você não pode separar a mensagem do mensageiro. Você não pode separar Jesus Cristo de William Branham. Agora você pode reconhecer o homem William Branham e a mensagem que ele trouxe de quem Jesus é. Porque ele viu o sinal do Filho do Homem e ele ouviu a voz. E ele se tornou sinal para toda uma geração da humanidade. Ainda que Jezabel não o tivesse como seu profeta, ele era o profeta para Jezabel. Por isso Jezabel não pode ser condenada por outro, a não ser por Elias, porque ele era o seu profeta. E foi esta mensagem que Jezabel rejeitou. É isso que nós somos ensinados na mensagem. É isso que o profeta nos ensinou. É isso que Deus tem revelado para nós. O espírito romano,
ele não pode receber outro profeta para condená-lo. Porque a rejeição, dei tempo para que se arrependesse. E veja, esse é o tempo que Deus deu para eles se arrependerem. Esse é o tempo dos gentios. Não há outro tempo. A Escritura não está falando de um devaneio de Jesus Cristo a pensamento da salvação. Deus realmente estabeleceu um tempo para que Jezabel se arrependesse. Como Deus deu um tempo e oportunidade para que Caim se arrependesse. A misericórdia, ela tem sido oferecida no tempo do fim. Se por acaso fizeres como teu irmão, não te aceitarei? Então o que nós vemos é que há um ruído na comunicação de Deus. Há um ruído na forma que nós comunicamos com Deus. Nós queremos nos comunicar através da leitura. Irmãos, Deus não se comunica através da leitura. Deus se comunica através do Espírito que está em você. E sobre qual Espírito você se aproxima da leitura? Esse é o Espírito que vai falar com você. Então é necessário que nós tenhamos consciência do que é a revelação. E a revelação, ela tem um lugar para ser obtida. E ela tem um canal. E o lugar é ali onde Deus colocou o seu nome. E Ele colocou o seu nome no quíntuplo de Efésios. E o que vem através disso é sob o sangue. Este é o canal por onde a revelação vem. Mas nós podemos ter um pensamento católico de que quando você toma o urim-tumim para aferir aquilo que a igreja diz, aquilo que o sacerdote diz, você se torna um inimigo daquele sistema religioso. Nós queremos fazer uma pequena leitura agora, para que nós possamos entender do que nós estamos falando. Os comunicadores naturais, eles são pessoas que são escolhidas através da forma que eles conseguem transmitir o pensamento que é comum entre os homens. Se você pegar um apresentador de um programa jornalístico, um apresentador de um programa de futebol, um apresentador de um programa de culinária, você vai perceber que cada comunicador é diferente do outro. É necessário que aquele comunicador, ele tenha a aptidão e saiba transmitir aquilo pelo qual ele está trabalhando. Aquela ideia que há por trás do comunicador. E se você, um filho de Deus, quer se comunicar com Deus, o pensamento que tem que estar por trás de você é a mente de Cristo. É a palavra de Deus, são as promessas de Deus. Você não pode requerer de Deus algo que Ele não prometeu. Mas você não pode rejeitar de Deus algo que Ele prometeu. E muitos comunicadores no mundo, eles se tornam sobressalientes entre os outros. Porque eles se dedicam tanto àquilo, eles têm tanta habilidade, com tanta prática naquilo, e eles facilmente conseguem agora trabalhar em outros ramos. Fazer comunicação para vender um sabonete, um pneu, um carro, devido à facilidade que eles têm de se comunicar. Se no natural as coisas têm acontecido desse jeito, como deveria ser no espiritual? Como deveria ser a igreja do Deus vivo se comunicando com Deus? É verdade, Deus. Como nós deveríamos estar treinados para obter a revelação de Deus e aceitar a revelação de Deus e compreender o que Deus quer em nossas vidas. E compreender o que Deus tem falado através da palavra. Porque nós recebemos o sinal. E o sinal continua falando.
Mas como Datã, Coré e Abirão, muitos rejeitaram o sinal e quiseram ouvir uma velha voz tradicional que veio através de algum homem. E nós vamos entrar nisso. E esta voz denominacional, ela foi colocada acima da palavra. Como este pensamento deste católico, ela foi colocada acima do Urim Tumim. Porque a voz do sinal, ela não seria uma vã repetidora do que foi prometido, mas ela traria coisas novas àquela promessa. Ela agregaria àquela promessa tempo, estação. A respeito de comunicação, o profeta, na mensagem O Verbo se fez carne, no parágrafo 96, ele fala: agora, se aquele mesmo Espírito que disse haja luz, e houve luz, dissesse haja árvores, e houve árvores, se esta mesma mente que estava em Cristo estiver em você, o quanto ela poderia dizer não haja câncer e isso desapareceria? Que os olhos do cego sejam abertos e assim seria? Vem, este é o seu pensamento. Jesus, na verdade você diz, isso foi Jesus, mas espere um minuto. Ele disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Isto é correto. Agora, se você pode expressar isso através de uma concepção mental. Mas se isso vem de uma maneira de uma verdadeira revelação de Deus, que você vê antes de acontecer e a expressa em forma de palavra, aquela palavra toma posse e se materializa. Um pensamento expressado. Ó, que coisa! Como Deus poderia ver se o seu coração e a sua mente estiverem preenchidos com o Espírito de Deus, a ponto de os seus pensamentos se tornarem os pensamentos deles? Aí está, quando a sua mente, a sua liderança e a sua orientação se tornam um lugar direto, ou uma inspiração direta do Espírito Santo se movendo no seu ser mortal. Amém. Que tipo de pessoas deveríamos ser? Se o próprio Espírito Santo está tão encarnado e tão apoderado de você, de tal modo que você não usa seus próprios pensamentos, você usa a sua própria mente, não usa a sua própria opinião, mas o Espírito Santo está tão incorporado em você, de tal maneira que os seus pensamentos e o seu ser é o próprio Espírito de Deus expressando-se através de você. Que tipo de igreja deveríamos ser? Que tipo de pessoa deveríamos ser nesta manhã? Que este tabernáculo, Brana, nesta manhã estivesse tão cheio da presença de Deus, bem que vocês nem mesmo usassem suas próprias mentes, nem mesmo usassem seus próprios pensamentos, nem mesmo tivessem uma alternativa de si mesmos, mas simplesmente fossem guiados pelo Espírito. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando o elemento humano se desvanece e o Espírito de Deus preenche aquele espaço vazio, quando você se esvazia, amém? Então será quando a igreja, no poder da ressurreição de Jesus Cristo, caminhará nos seus passos, em seu poder, em seus pensamentos, no seu ser, no seu mover. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Amém. Então os seus pensamentos se tornarão palavras e as palavras se materializarão. Assim é quando a igreja está em seu poder. Então veja, operando as promessas de Deus. Muitas vezes nós ouvimos, por que falarmos do milênio? Porque é uma promessa de Deus. Se nós não ouvirmos sobre o milênio, isso não se materializará. É verdade. Apenas para nós que não ouvimos. Se você não tem ouvido sobre a terceira vinda, sobre a forma que Jesus estabelecerá o julgamento, você não estará naquele lugar. Porque isto não se materializará, porque um pensamento fora disso é um pensamento fora da mente de Deus, são seus próprios pensamentos, não são os pensamentos de Deus.
Então, o lugar que você estará daqui a 5 segundos depende do pensamento que você tem no seu coração. Você está ligado com o seu ser, aquilo que está no seu coração. Porque aonde estiver o teu coração, ali estarão os teus tesouros. É verdade, Deus. E isso é a revelação. E Deus se comunica com o homem através de 3 caminhos. E o homem escolhe um desses caminhos para caminhar com Deus no mundo religioso. E Deus pode caminhar com você em um reino humanístico. Através do não faça, do não coma, do não pregue, do não ouça. Através de leis e ordenanças. E ainda que isso seja necessário, isso é só uma etapa do caminho pela qual você tem que passar. E Deus pode caminhar com o homem no reino da revelação, na qual você vê todas as promessas de Deus. E você professa que crê em todas elas. Mas veja, há um caminho mais perfeito, que é o caminho da visão. E entre a revelação e a visão, a diferença é que a visão torna real aquilo que Deus te revelou. Porque foi revelado a Balaão a vontade de Deus. Mas ele decidiu não seguir segundo a vontade, e seguir segundo seu próprio pensamento católico, e andar na sua vontade permissiva. E quando ele deu o passo, as promessas de Deus não se tornaram reais para ele. Não se tornaram reais para mais de 2 milhões de pessoas que saíram da escravidão em Israel. Sentados em igreja fazendo tijolos, pregando, arrumando a igreja, estando em todos os cultos, porque eles não creram na promessa e não deram um passo além da visão. Conversando com uma irmã num desses dias, esta semana, a respeito da palavra de Deus, então ela me indagou a respeito do ancião de dias. E eu percebi que realmente ela não tinha uma base para aquilo. Mas ela tinha muita fome por aquilo. Havia um fundo que clamava. Então eu perguntei a ela de que forma o profeta nos revelou Deus. De que forma o profeta nos ensinou quem era Melquisedeque. Se você pegar em Hebreus, você vai ver que o profeta, ele toma Melquisedeque e veja a escritura. Não tem princípios de dias nem fim de dias. Este é a deidade que veio em carne para Abraão. Então, se você tomar apenas a Bíblia e colocar no ancião de dias, você vai ver que é um ancião de dias. Ele teve uma vida humana. Ele passou pela existência humana. Mas a questão é a comunicação. É o que você coloca de primordial na sua vida. É se você coloca, inspirado pelo Espírito Católico, o sistema religioso no qual você faz parte, acima da palavra de Deus. E você vê a palavra de Deus apenas como a produção da igreja. Por isso que eles colocaram na palavra de Deus que aquilo era Atos dos Apóstolos. Mas o profeta vem e corrige, porque isto era algo crucial. São atos do Espírito Santo nos apóstolos. Portanto, essa é a palavra de Deus sendo cumprida. Não são os atos da noiva. São os atos do Filho do Homem na noiva. E o Filho do Homem veio para nos mostrar toda a palavra. Todos os mistérios que estavam escondidos. Para que em nossos corações nós tomássemos a revelação e isso se materializasse no tempo do seu cumprimento.
Então nós podemos entender o que Paulo está falando a respeito de como Deus se comunicou com aquele povo. Eu quero ler alguns parágrafos. Meu Jesus, eu nunca consigo chegar. Ajuda, Senhor. Eu vou pular algo. Eu estou lendo a mensagem A Voz do Sinal. Quando Deus chamou uma pessoa para um trabalho a fazer, não há ninguém que possa tomar o lugar dela. Não há ninguém que possa tomar o seu lugar, a sua peculiaridade. Se você tem acompanhado os cultos que o pastor tem pregado, você sabe que eu estou sob essa influência do culto que o pastor pregou em Toledo, que para mim tem sido um dos cultos mais importantes que eu ouvi nos últimos tempos. E ele falando a respeito da personificação. E ele diz: quão frequentemente tenho pensado como gostaria de tomar o lugar de Oral Roberts, como gostaria de tomar o lugar de Billy Graham, alguém assim. Como Billy Graham ir falar a uma audiência de pessoas e chamar pecadores ao altar, e esquecer isso de ir para casa e não ter que se parar lá e lutar novamente. Veja, o profeta olhava para o Billy Graham e ele via quanto a vida dele era mais sacrificada do que a de Billy Graham. O que chamava a atenção era como Billy Graham reunia multidões para pregar e como ele tão sofridamente pregava o evangelho, e aquilo era difícil para ele. E você é cada um colocado na economia de Deus. Não posso ser a Oral Roberts, e Oral Roberts não pode ser eu. Um jejua o tempo todo e comunga com Deus, enquanto o outro expulsa demônios porque este aqui está jejuando, mas é o corpo inteiro de Cristo operando em conjunto à unidade. Quando vemos essas barreiras denominacionais fragmentando-nos, isto é o que fere o meu coração, veja, porque esta é a coisa que nos separa. Nós somos um. Não há pessoas grandes entre nós. Agora eu vou pular uns parágrafos. Vou para o 34. Agora, ninguém podia tomar o lugar de Moisés, não importa o quanto ele tenha fugido, não importa o quanto ele tenha tentado esquivar-se disso, ainda assim, Deus sabe o que está fazendo, e ele sabia exatamente o que tinha que tomar e fazer Moisés. Estas coisas tinham que acontecer. Agora observe, ninguém podia tomar aquele lugar. Agora, Deus lhe deu um sinal para aprovar o seu chamado e reivindicações quando ele desceu ao Egito. Então Deus deu o sinal à geração no tempo do fim para aprovar e vindicar o William Branham e para fazer as suas reivindicações. Agora Deus sempre dá um mensageiro, um sinal, uma voz desse sinal. E este sinal identifica um homem, se isso está escrito na Escritura. Como João disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E eles disseram: tu é o Messias? E ele disse: eu não sou o Messias, mas sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Ele pôde se identificar claramente. Por quê? Porque ele tinha visto o sinal e ouvido o sinal. Porque ali na frente, quando a profecia foi cumprida, ele testificou de que ele tinha ouvido o sinal. Aquele que me falou no deserto me disse que se eu visse a pomba descer sobre aquele homem, era ele o Messias. Ele não só encontrara o sinal no deserto, mas ouvira a voz. E por crer na revelação, ele deu um passo e aquilo se materializou diante dele. Como disse outra noite, ele tomou uma decisão. O homem devia ser salvo pelo sangue derramado de um inocente. Temos tentado tudo mais para que o homem seja salvo. Temos tentado levá-lo a um lugar onde edificamos uma cidade, como Nabucodonosor o fez, e edificaram uma torre, e Nimrod o fez, tiveram uma lei,
e tem tido templos, e tem tido igrejas, e tem tido sistemas educacionais, sistemas denominacionais, tentado levar o homem a Deus, e cada um deles falhou. Isto sempre falhará, isto retorna diretamente ao sangue derramado. Nós sabemos que o espírito católico veio de Nimrod, e veio através das gerações de Caim, provendo um vigário, algo para colocar em lugar do Filho de Deus, sem sangue, sem revelação da palavra, porque o sangue, ele é o portador da vida. Eu tenho muitos parágrafos para ler, e eu quero lê-los todos eles, mas eu posso citar para vocês. Na mensagem A Voz do Sinal. Por que aqueles judeus pagaram com a vida dos seus filhos e que tiveram que comer a carne dos seus próprios filhos? No livro de Joséfo fala que eles foram comendo ratos, sapatos, roupas de couro, até que decidiram comer as crianças. Então decidiram comer os mais velhos. Passaram um tempo, começaram a comer as mulheres. Então tomaram a decisão de se suicidar. Se você olhar uma das imagens que tem de Massadas, algo que ficou lá, o lugar que eles foram colocados era uma torre tão fortificada, que era difícil de entrar e impossível de sair. Era como um sistema religioso. Você tem que fazer força para entrar, mas você está enredado para sair. Mas o profeta nos fala, por que eles tiveram que passar por aquilo? Porque eles não tinham uma expiação. Porque eles rejeitaram a expiação. E quando o anjo destruidor veio sobre eles, eles não tinham a expiação. Eles não sabiam o que fazer porque não tinham ouvido a voz, porque negaram o sinal. Da mesma forma aqueles, os seus pais no deserto, tudo que eles ouviram não estava misturado com fé. Da mesma forma que Estevão ligou eles aos pais, mostrando que eles eram de dura servir, mostrando que eles estavam rejeitando o Espírito Santo. E quando o anjo destruidor viesse sobre eles, eles não teriam expiação. Por quê? Porque eles não sabiam como se comunicar com Deus. Mas há uma igreja aqui no tempo do fim, que tem encontrado descanso nas promessas. Há um pequeno grupo que tem encontrado descanso nas promessas, e tem visto através da revelação, e tem ido além da revelação. Tem visto a visão de um milênio. Tem visto a visão de um evangelho natural e real. Aonde o negativo e o positivo se encontrarão e serão aferidos. E o positivo será estabelecido na terra em que vivemos hoje. Não em um lugar ilusório. E quando você está preso por um sistema religioso, você está tomando a palavra da igreja, do sistema onde você está, acima da luz da perfeição que é a Bíblia. Então, como nós devemos nos comunicar com Deus? Através da revelação. Porque você pode ver as promessas de Deus, conhecer as promessas de Deus e apresentar em um altar católico. Você pode tomar as promessas de Deus e apresentar em um altar presbiteriano, em um altar tradicional da mensagem, em um altar do Anjo do Sul, em um altar de tantos nomes que são dados aos grupos denominacionais. E ainda que você tenha visto a promessa,
Você está nesse sistema religioso não ouvindo sobre essas promessas. Você está se comunicando com Deus através de um canal que Deus aboliu. Eu vou ler esse parágrafo e eu quero encerrar com isso. É o parágrafo 147 da mensagem O Único Lugar Provido por Deus em diante. Então diante vieram os pentecostais na casca, tanto para enganar os eleitos. Parecia um verdadeiro grão de trigo. Abrindo, não havia trigo algum. Parecia que a vida estava passando através da casca. Então, para que existe um sistema religioso? Para que existe uma igreja onde o Espírito Santo não revela mais a palavra? Para enganar o eleito. É uma casca onde a vida não está mais ali dentro. Veja, é o profeta que fala. Agora vocês notaram? A cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isto já tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro moribundo, que isto nunca aconteça assim. Se eu partir nesta geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca tolerem uma denominação. Deus irá, vocês morrerão aí mesmo. Lembrem-se disso. Na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sinceros vocês sejam, tomarem um homem como seu líder, em lugar do Espírito Santo, para confirmar a palavra, essa é a hora que vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve no princípio. Não há casca, não há caule, não há folha depois da semente. Ela volta à origem. Note, 7 dias comerás pães ázimos, e haverá com a noiva. Agora, vocês que tiverem aquela velha mãe metodista que gritava, e assim por diante, que você ficava pensando se ele não falou em línguas, não estará lá, isso é mentira. Ela era esse mesmo Espírito Santo que você tem hoje, mas estava na forma de borla. Os metodistas, eles eram o mesmo Espírito Santo que nós temos hoje, só que aquilo estava na forma de borla. A vida passou, ela foi a casca, mas eles ficaram com a casca. Eles colocaram a casca, o sistema religioso, o seu líder humano, acima da luz da perfeição. E por não aferirem com a palavra, eles estão lá com a casca. Abra o caule, não há vida ali. Isso é mentira. Mas estava na forma de borla, não de restauração dos dons. Mas todos os 7 dias só comerás pães ázimos, a palavra. Aqueles no passado, aqueles que se denominaram, estão mortos. Eles são o talo, eles só serão juntados e queimados. Mas a vida continua passando adiante. E o que acontece? Toda a vida que estava no talo, na borla, na casca, tudo culmina no trigo. Aquele mesmo Espírito Santo que trouxe Lutero, que trouxe Wesley, que trouxe os pentecostais, culmina na noiva, na ressurreição. 7 dias comereis pães ázimos. Nenhum fermento será encontrado entre a noiva. Nenhuma palavra acrescentada, nem nada. Lembre-se, uma palavra causou toda a morte que há na terra. Toda criança ilegítima nasceu porque Eva, a primeira igreja, a noiva do primeiro Adão, duvidou da palavra de Deus e aceitou uma denominacional, ou uma intelectual, ou as objeções de uma escola, quanto ela tinha, porque arrazoou contra ela, que certamente Deus é um Deus bom, Deus, mas Ele também é um Deus justo,
e devemos guardar a palavra. Escola, ela aceitou isso. É aí onde alguns de vocês, seminaristas, sem dúvida, com um chamado em sua vida, mas vocês correm para alguma escola bíblica para que se injetem esta doutrina em vocês, e é aí onde vocês morrem. Vocês correm, vocês têm um chamado em vossas vidas, mas correm para alguma escola, para algum ancião, a ferir a palavra que Deus revelou em vosso coração. É aí onde você morre. É aí onde você perde a comunicação com o Espírito Santo. É aí onde você descrê do que foi mostrado. É aí onde você não será perdoado. Exatamente, isto é a mensagem dos ungidos dos últimos dias. Exatamente como Ananias, exatamente como Zedequias, exatamente como Balaão, continuando para trás outros falsos profetas, tendo aparência de piedade. Ungidos, vem? Se você leu a mensagem dos ungidos dos últimos dias, você vê que não é uma coisa intelectual, não é os falsos ungidos, são os ungidos. São pessoas ungidas com o Espírito Santo verdadeiro. São homens religiosos. E uma pessoa só pode ser ungida com o Espírito Santo se ela ouviu a mensagem que libera o Espírito Santo. Porque foi o que o profeta nos ensinou. Quando a era está no fim, Deus envia um mensageiro. Ele prega a mensagem. A mensagem que ele prega libera o Espírito Santo sobre a era. Aqueles que aceitam a mensagem recebem a graça. Os que rejeitam a mensagem já estão condenados. As pessoas são falsas. Como que elas são falsas? Dos seus corações. Na mensagem discernimento de espírito, o profeta nos ensina. Qual a intenção daquele homem no seu coração? Não o erro que ele produz, não o acerto que ele produz, mas lá no seu coração há um sentimento egoísta, há uma vaidade. É isso que vai motivá-lo a lidar com a palavra. E é aí onde a luz da perfeição deve ser colocada, para dizer, assim diz o Senhor, ou deixe-o. Tendo aparência de piedade, ungidos, vem? Tendo aparência, ungidos, ministros ordenados, tendo aparência de piedade, mas negando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, negando a sua palavra. Como eles negaram a Jesus naquele dia, quem eles negaram quando negaram a Jesus? A palavra. Eles eram religiosos, eles ensinavam de suas Bíblias, mas negaram a palavra do dia atual. E o que eles são hoje? A mesma coisa, ungidos pregando o evangelho do Pentecostes, mas a palavra sendo vindicada. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, vocês veem? Porque esses são destes o número que se introduzem pelas casas, levando mulheres nécias, carregadas de pecado, levada por várias concupiscências. Eu vou parar por aqui. E muito do que eu falei, eu tenho muitos parágrafos para mostrar. E o que é isso? Eis o pecado imperdoável. Voluntariamente, você vê a promessa. E você vai aferir a um sistema religioso, ao espírito católico que coloca a Bíblia como fruto de homens naturais à igreja, e não como fruto do Espírito Santo. Dá uma interpretação, e aquela revelação espiritual que você recebeu, ela vai se contradizer com a palavra da igreja, com a palavra do sistema religioso no qual você está inserido. E nunca vai se fechar,
Porque como a Bíblia não tem contradições, a mensagem que nos foi enviada através de William Branham não tem contradições. E se alguém a faz ter contradições, ou está acrescentando, ou está subtraindo algo que Deus revelou. E você nunca poderá separar a mensagem do mensageiro. Se esta mensagem que veio através de William Branham tiver que ser pregada durante o milênio, após o milênio, tem que ser por este mensageiro. Ela não pode ser separada. Porque Paulo teve parte do mistério. Porque Wesley teve parte do mistério. Mas a quem foi revelado o mistério foi a um povo no tempo do fim, através deste mensageiro. E isto o profeta fala na mensagem A Voz do Sinal. Isto é assim diz o Senhor. A casa edificada onde Jesus Cristo colocou o seu nome para dali, deste sacrifício, receber adoração, é a noiva que ele tem edificado através da estatura de um varão perfeito. E esta casa é edificada pelo quíntuplo de Efésios. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se colocar de pé. Então nós podemos estar felizes pelas decisões que nós fomos inspirados a tomar. Mas devemos estar vigilantes e cuidadosos, sabendo que esse Espírito tem andado ao redor para tragar os filhos de Deus. E o Espírito Santo falou ao profeta: os teus filhos estão sempre inclinados a se denominarem. Estão sempre inclinados a ouvirem uma opinião religiosa, de um grande reverendo, de uma junta de reverendos. Mas nós nos comunicamos com Deus através da revelação espiritual. E esta revelação vem através do Espírito Santo, porque nós temos a expiação. Amado Senhor Jesus, Deus eterno e bendito, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Ao Senhor te pedir, Senhor, que o Senhor tome essas palavras entrecortadas, Senhor, esses parágrafos, Pai. Ó Senhor, nós nos esforçamos para estar atento, Pai, com nossos ouvidos e nosso coração, Pai. Ó Senhor, me esforcei, Senhor, para tentar captar tudo, Senhor, que fora dito, Pai. E nós estamos aqui em comunhão com Teu Espírito, Pai. Desde os hinos, Pai, quando o culto, Senhor, foi se tornando real para nós, Pai, nós vimos a Tua presença, Senhor. Ó Senhor, o Senhor veio nesta manhã nos mostrar, Pai, que apesar das lutas e das derrotas, Pai, nós tomamos a decisão correta, Pai. Ó Senhor, e parece tão inoportuno, Senhor, para nós, Pai, devido às lutas, Senhor, mas a graça que o Senhor nos deu nos tem bastado, Senhor. Ó Senhor, então que o Teu poder, Pai, se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Pai. Nos sustenta pela palavra do Teu poder, como a Tua Bíblia fala, Senhor. Nos sustenta no caminho desta semana, Pai. Nos sustenta nessa jornada, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, em nossas vidas, Pai, nos dê força para vencer o pecado, Pai. Nos dê força para vencer a incredulidade, Senhor. Porque nós estamos aqui porque somos vencedores, Pai. Durante muito tempo a Tua igreja, Senhor, aprendeu a se conformar com a derrota, Pai. Aprendeu a ser crente perdedores, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor Jesus, demonstrando ao Senhor, Pai. Nós não temos um braço, muitos não têm um olho, Pai. Muitos não têm uma perna, Senhor. Não caminhamos tão correto como deveríamos caminhar, Pai. Não vemos claramente ainda as coisas que deveríamos ver, Pai. Mas, ó Senhor, nós somos vitoriosos, Pai. Nós não aceitamos a derrota, Senhor. Nós não aceitamos que esse espírito que tem rondado o mundo, Pai, viesse sobre nós e nos convencesse contra a Tua palavra, Pai. Porque o Senhor nos revelou estas coisas, Pai. O Senhor nos revelou nos nossos corações, Pai. Num lugar onde Satanás não tem direitos, Pai. Desde o dia que invocamos o Teu nome, Senhor. Por isso te pedimos no nome de Jesus mais uma vez, Pai. Derrama mais do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Nos dá mais força, Pai, mais coragem, Pai,
para rejeitar a humanidade, Pai, para rejeitar em tudo que é humano, Pai. Tudo que em nós que é humano, nós queremos rejeitar diante de Ti, Pai. E queremos ter os Teus pensamentos, Pai. E queremos ser absorvidos de Ti, Pai. Porque Tu prometeu, portanto é real, Senhor. Nós cremos que poderemos ser seres, Pai, que emanam o Teu Espírito, Senhor, que representam a Tua imagem, Pai. Por isso te pedimos no nome de Jesus, Pai. Abençoa todos nós, Pai. Abençoa o nosso pastor Raimundo, Senhor. Ó, Senhor, continua ungindo ele, Pai, porque nós temos recebido as bênçãos que têm saído da sua boca, Pai. Nós sabemos que Tu tem falado através dele, Pai. Por isso nós te damos graças, Pai. Continua, Pai, conosco, Pai. Continua em nossa companhia, Pai, porque em Ti encontramos segurança, Pai. No Teu Espírito Santo e em nada mais, Pai. Não são as obras, Pai. Não é a igreja, não é um homem, Pai. Mas é o Teu Espírito Santo e tão somente a Ele, Pai. Entregamos nossas vidas, Pai. Nós temos gozo, Pai, em saber que o Senhor comprou as nossas almas, Pai. Nós temos gozo, Senhor, em saber que o Senhor nos possui, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nós Te damos graça, Pai, e Te pedimos, aceita a nossa servidão, Senhor, porque nós somos gratos, Pai, por Te servir. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. És grande Deus. Entrarei por suas portas. Aleluia. A gente adora Ele pelo que, não porque Ele faz, mas pelo que Ele é. Amém? Entrarei por suas portas, não ficarei no átrio, entrarei no Santíssimo e Te adorarei. Vou Te bendizer, vou Te exaltar, não só pelo que fazes, mas pelo que Tu és. Cante. És grande Deus, és grande Deus, que habita em mim, vaso de barro, redimido fui, vestido por Sua glória, ao lar. És grande Deus, enche os céus e a terra, mas escolheu, alto ao mais profundo, cante. Do mais alto ao mais profundo, reina soberano. Não pede conselhos, Majestade Santa, vou Te
Aleluias. És grande Deus que habita em mim, vaso de barro. Aleluias. Redimido fui, vestido por sua glória, indo ao lar. És grande Deus, deixa os céus e a terra, mas escolheu, aleluias, em mim habitar. O eterno me amou, o eterno me amou. Obrigado, Senhor, aleluias. Atraiu-me para si, vivificado estou, sendo elevado, mesmo com muitas provas. Louvo todo dia, o louvo todo dia. Ele é fiel, eu vi a sua vida. És grande Deus, és grande Deus que habita em mim, vaso de barro, redimido fui, vestido por sua glória, indo ao lar. Enche os céus e a terra, mas escolheu, em mim habitar. O louvarei para sempre, o louvarei para sempre, o louvarei para sempre, não só pelo que fazes, mas pelo, aleluias, o louvarei para sempre, ministras a minha alma, achegue na alegria, o louvarei para sempre, o louvarei para sempre. Ele é fiel, eu vi a sua vida, o louvarei para sempre, o louvarei para sempre, não só pelo que fazes, eu louvarei para sempre, o louvarei para sempre, o louvarei para sempre, não só pelo que fazes, mas pelo que tu és, o louvarei para sempre, o louvarei para sempre, ministras a minha alma, a Shekinah me guia, o louvarei para sempre, o louvarei para sempre, Ele é fiel, o louvarei
habita em mim, vaso de barro, redimido fui, vestido por sua glória. Ele é fiel, o louvarei para sempre. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Coração, estamos despedidos? Aleluias. Então, que todos nós possamos ter uma ótima semana. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe o seu esforço por você ter vindo aqui. E sábado que vem temos culto de ceia? Isso, domingo temos culto de ceia. Amém. E sábado temos culto também. Aleluia. Que Deus seja louvado. Vão em paz. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.